Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem trago um pouco de sentimento de aversão a ativos de risco e que, consequentemente, tem tirado um pouco do apetite do investidor de se expor a mercados aí voláteis. Então, aquilo que hoje tem mais repercutido e chamado a atenção, após, obviamente, a guerra tarifária do Donald Trump contra a China, é agora uma nova crise no setor bancário, principalmente nos bancos regionais dos Estados Unidos. Então, por hora, o mercado vê um pouco de risco mais isolado em algumas instituições, todavia, a gente tem uma memória que há pouquíssimo tempo também começou uma relação, um viés de um tipo de risco sistêmico assim em cima do setor bancário e tivemos justamente a quebra do Silicon Valley Bank, que era uma das maiores instituições financeiras ali, principalmente com o que financiava startups e empresas ali do Vale do Silício. Então isso, na época, fez com que muitos bancos e efetivamente o mercado acionário como um todo sentisse na pele, justamente porque o sistema financeiro ele é muito sensível. Às vezes, há uma grande quebra, pode gerar um efeito dominó em cima de várias outras instituições, justamente porque elas acabam atuando ali com reservas fracionadas, né? O famoso índice de Basileia que temos aqui no Brasil. Todavia, o ponto crucial é que, por hora, é isolado, são apenas algumas instituições financeiras e é um montante relativamente baixo comparado ao sistema financeiro tradicional. Mas até mesmo o CEO do JP Morgan já se posicionou a respeito disso e alerta para a possibilidade de novos calotes no crédito privado, já que quando há uma barata, muito provavelmente deve haver mais delas ali se você mexer um pouco mais, né? Então, foi justamente essa referência aqui que o CEO do JP Morgan comentou um pouquinho sobre isso, e por conta disso o mercado começou a tirar um pouquinho o pé do acelerador, aguardando, enfim, acompanhar os fatos realmente que estão por trás desse noticiário. Todavia, a verdade é que realmente a gente tem aquela memória efetiva de algo que ocorreu num passado nem tão distante, que foi com o Silicon Valley Bank, que faliu em 48 horas, vamos dizer assim, basicamente, né? Foi uma quebra extremamente rápida que levou consigo vários bancos e, inclusive, quando a gente tem aqui o tamanho desse evento comparado em ajustado pela inflação, a gente tem o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e o First Republic Bank aqui, que quebraram basicamente todos juntos, já que um acabava estando exposto ao outro, sendo até inclusive maior do que foi justamente ali a quebra dos bancos lá em 2007 para 2008, né, que se originou ali efetivamente a crise do subprime. Então foi algo que aconteceu no passado que realmente chamou muita atenção e agora, justamente pelas bolsas estarem nas máximas, muitos riscos envolvidos e principalmente aquilo que tange essa sensibilidade de guerra tarifária entre Estados Unidos e China, isso acabou gerando uma espécie de estopim nos mercados que, por hora, preferiram tirar um pouquinho o pé do acelerador. Todavia, é importante a gente destacar que os resultados, pelo menos das grandes instituições financeiras, estão vindo acima do consenso, tá? Então a gente tem aqui o próprio JP Morgan, que divulgou resultado recentemente, agora no dia 14 de outubro, trazendo aí ganhos por ações bem superiores ao consenso, que já era superior à última leitura. Então é uma tendência muito sólida, não apenas do JP Morgan, mas Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley e vários bancos aí, pelo menos dos grandes, né? A gente tem aí resultados vindo de maneira bem positiva. Então, se a gente tivesse que separar essa relação, pelo menos as grandes instituições se mostram sólidas. Todavia, a verdade é que elas sempre se demonstram até efetivamente ter algum tipo de quebra. E como nos Estados Unidos existem inúmeras instituições financeiras, a gente pode gerar um efeito dominó. Então, por isso que traz, né, efetivamente esse tipo de risco. E até para trazer aqui um pouco de relato naquilo que tange, né, o que é esse índice de Basileia e como que os bancos aí, eles acabam atuando de forma extremamente alavancadas. Então, os bancos, eles não precisam necessariamente ter todo o valor para honrar ali com a dívida dos seus acionistas, vamos dizer assim, né? Mas as pessoas ali, os seus clientes. Então, quando há essa sensibilidade de crise em alguma instituição financeira, vai gerando um efeito cascata de crise de confiança que as pessoas acabam formando filas
nas instituições para tentarem sacar o quanto antes, porque o banco ele não tem solvência para arcar com o custo ali, basicamente, de todos os seus clientes. E isso, inclusive, é uma lei, então isso opera de forma totalmente natural, tá? Só para comparar, e diga-se de passagem, o índice de Basileia das instituições financeiras do Brasil, elas são inclusive referência e são até superiores do que temos nos bancos lá fora. Fora que aqui a gente tem basicamente um monopólio, né, um oligopólio, então isso também ajuda drasticamente a diminuir um pouco esse tipo de risco. Mas a gente pega aqui, por exemplo, o Itaú, o índice de Basileia dele é de mais ou menos 17%. Banco do Brasil, a mesma coisa. Na média, vamos dizer assim, é algo em torno entre 15% a 20%, né? Então, imagina, significa que se 30% dos clientes ali efetivamente decidissem sacar as suas economias, os bancos não conseguiriam honrar com todo esse montante, tá? Então, justamente até por conta disso, surge o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele surgiu ali em 2008, basicamente, no auge da crise do subprime, onde as instituições financeiras todas estavam quebrando e os governos estavam socorrendo essas instituições, ejetando liquidez. Então, consequentemente, a ideia do Bitcoin, das criptomoedas de forma geral, era você criar um sistema que não compactuasse com esse tipo de gestão, que fosse um dinheiro fora do sistema financeiro tradicional e que pudesse ser auditado, transparente, totalmente escasso e que não tivesse uma gestão centralizada, fosse distribuída. Então, isso tudo no final das contas é benéfico, por exemplo, para quem investe em metais preciosos e principalmente no Bitcoin e outras criptomoedas que acabam, obviamente, aí pegando, né, um pouco desse beta em cima do próprio Bitcoin. Então, para sinalizar aqui a vocês, o que aconteceu quando a gente teve a quebra justamente do Silicon Valley Bank, que foi uma situação um pouco similar com o que a gente está começando a cogitar aqui nos mercados atuais, a gente teve a quebra na sexta-feira, basicamente, e aí no sábado, domingo, já que o mercado cripto ele nunca fecha e tem a possibilidade de ter negociações, ele já veio valorizando, né? Então, desde a quebra do Silicon Valley Bank até efetivamente aqui esse topo, o mercado cripto ele valorizou basicamente 60% em um pouco mais de 30 dias, né? Então isso mostra que esse risco que o mercado está vendendo, né, essa ideia de medo e de fugir para as montanhas, ela pelo menos num passado recente, em março de 23, não se demonstrou assertiva. Era muito melhor você ter Bitcoin do que você não ter. Por dois motivos aqui. O primeiro deles, na minha opinião, é que o Bitcoin é realmente um dinheiro fora do sistema financeiro tradicional. Então você consegue encontrar ali verdadeiramente uma segurança que você não teria em nenhuma outra instituição. Então, todo Bitcoin que você detiver, desde que você faça autocustódia e você tenha efetivamente o Bitcoin nativo da rede Bitcoin, você tem a certeza absoluta que ele é teu e você pode comprovar isso, por exemplo, na blockchain pública e distribuída do Bitcoin. Então, é uma forma de diversificação de um risco sistêmico de um sistema que o Bitcoin não faz parte. E o segundo motivo, efetivamente, é justamente a liquidez global que aumenta drasticamente, porque se a gente tivesse uma quebra sistêmica no sistema financeiro, né, no bancário, você teria, obviamente, os bancos centrais aí ao redor do mundo resgatando essas instituições, como já ocorreu no passado e como ocorreu efetivamente na crise do subprime, e o Bitcoin e os ativos de risco de forma geral, eles tendem a reagir de maneira muito positiva quando há o aumento dessa base monetária, né? Então aqui a gente consegue ver o gráfico do Bitcoin, por exemplo, sobreposto em cima do aumento da base monetária M2, com uma diferença de 100 dias, né, um offset aí de 100 dias, e percebam que sim, existe uma correlação aí bem próxima, por mais que não perfeita, mas a gente tem um direcionamento bem interessante. Então aqui até abre duas margens, né? Uma para entender o que pode impulsionar ainda mais o Bitcoin caso haja realmente quebras aí em mais bancos do setor bancário ali americano, quanto também efetivamente que o Bitcoin está descontado quando a gente olha para esse tipo de gráfico aqui e que muito provavelmente em algum momento ele vai buscar a sua correlação, que é uma correlação histórica com certeza, beleza? Então, a conclusão geral é que podem ficar completamente tranquilos se vocês investem em Bitcoin e metais preciosos, se vocês têm alguma exposição disso, né, dentro do portfólio de vocês, e efetivamente se vocês fazem autocustódia. Então,
investidor cripto aqui, ele está muito munido aí de bons investimentos em um momento turbulento como esse. Se vocês gostaram desse vídeo, ficaram até aqui, considere deixar o like de vocês e se inscrever para receber mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.